Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus, respirando com tranquilidade, entregando todo o seu ser ao Criador, a Deus. Entendimento. Senhor, dai-nos entendimento para ouvirmos e sentirmos os ensinamentos que nos envia. Senhor, vos suplicamos para que não falhemos com os nossos corações no seu amor. Senhor, dai-nos o pão da vida, dai-nos a misericórdia, para que seguimos firme em nossa luta, em nossa caminhada. Senhor, não permita que a dúvida se instale sobre os nossos pensamentos. Não permita que desprezamos o nosso próximo. Senhor, dai-nos a graça de termos e de vivermos em vossa harmonia e em vosso amor. Senhor, que possamos nos defender da maledicência e dos atos jacosos que, porventura, surgirem diante de nós. Enfim, Senhor, protegei-nos a todos, sem exceção, o pobre e o rico, o doente e o saudável, o triste e o alegre, o inseguro e o seguro, duvidoso e o verdadeiro, o andante e o coxo, o orgulhoso e o humilde. Proteja, ó Senhor, todas as criaturas existentes na face da terra. Que assim seja, hoje e sempre. Irmã Teresa, irmão Benedito. Se você não sabe para onde seguir, se você percebe que não quer mais fingir, levanta a cabeça e não olhes para trás. Chama a Deus, chame a Deus. Se sua vida está um abismo sem fim, se teus olhos choram e não quer esse fim, levanta a cabeça e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que a tua vida logo mudará. Oh, Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus que a sua vida pode se acabar. Sua chance, sua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo a espiritualidade maior e os mentores dessa casa, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter o prazer de receber nossa querida irmã, ela vem de Campinas, do Centro Allan Kardec. Ela vai falar sobre a reforma íntima. Andréia Laporte.
Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui. Agradeço o convite da casa, do Márcio, o contato. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a reforma íntima. Primeiro, nós vamos compreender o que significa, entender melhor essa reforma. Nós vamos falar hoje sobre o nosso aprimoramento moral. Não é novidade para nenhum de nós as condições que nós fomos criados. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos nós partimos iguaizinhos, em busca de nossas conquistas, de nosso aprendizado, de nosso aprimoramento. E continuamos até hoje, e continuaremos ainda por um bom tempo. Passando por esse aprimoramento, alguns de nós mais facilmente aprenderam alguma coisa, outros tiveram um pouquinho mais de dificuldade. Esse aprendizado e essa caminhada são feitos de conquistas próprias. Cada ser, cada indivíduo, vai pouco a pouco aprendendo, se esforçando, até o ponto de hoje, que hoje nós podemos considerar o nosso melhor ponto. Se, olhando para nós mesmos no dia de hoje, nós ainda identificamos tantas imperfeições ainda, tantas coisas a modificar, tantas dificuldades a vencer, tantas vicissitudes que nós estamos sujeitos, imaginem olhar para trás. Quantas coisas nós não fizemos ou deixamos de fazer, quanto aprendizado a gente desperdiçou, quantas vezes nós fizemos escolhas que nos levaram por um caminho um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Com essa caminhada até aqui, nós vamos, com essas escolhas, muitas vezes, nem sempre acertando. E aí nós vamos tendo algumas reações, algumas ações, alguns efeitos, melhor dizendo, em nossa própria vida e no dia de hoje. Hoje nós nos vemos num mundo de provas e expiações, como seres imperfeitos que somos, sujeitos às expiações, sujeitos às provas. As provas são um teste de aprendizado, onde nós podemos passar por essas dificuldades, chamadas provas, para testar, para fortalecer aquilo que nós já aprendemos. As nossas expiações são reflexos, reajustes do nosso passado. São condições que nós mesmos colocamos em nosso caminho, em nossas vidas. E essas expiações, muitas vezes, elas trazem bastante sofrimento. Mas nós sabemos que esse sofrimento não dura para sempre. Nós sabemos que esse sofrimento nos leva a algum caminho. Tanto as provas quanto as expiações, elas nos tiram da inércia. Se nós não tivéssemos dificuldades, nós às vezes nem estaríamos tentando ser uma pessoa melhor, nem estaríamos tentando refletir e repensar sobre o que somos e o que fazemos. Mas graças a elas, que não deixa de ser uma bondade de Deus, permitir que nós estejamos de uma forma dinâmica trabalhando, conquistando, fortalecendo o nosso próprio espírito. Todos nós estamos caminhando em busca da perfeição. Essa é uma condição da natureza humana. Então, todos nós caminhando, vamos progredir, vamos melhorar. Mas o que fazer nessa caminhada? Tentar ser uma pessoa melhor. Tentar esse aprimoramento. Nós nos aprimoramos intelectualmente, mas o mais importante para nós aqui hoje é pensar sobre esse aprimoramento moral. A moral, o que significa? Segundo as obras de Allan Kardec, a moral é o bem proceder, é o trabalho no bem. O bem é tudo aquilo que se aproxima e está de acordo com as leis divinas, com as leis de Deus. São leis imutáveis, leis de um Deus justo, misericordioso e bom.
Sabemos que nenhuma folha cai sem que seja e tenha essa permissão de Deus. E um Pai bondoso nunca quer o nosso mal. Nunca coloca em nosso caminho dificuldades e vicissitudes que sejam para o nosso mal. O primeiro passo que nós temos que dar a esse aprimoramento é olhar as nossas dificuldades e vicissitudes de maneira diferente. É olhar para elas como uma oportunidade, como um benefício de Deus, para que nós consigamos caminhar em busca dessa perfeição. Quando refletimos sobre esse aprimoramento, nós temos que, primeiramente, olhar para dentro de nós mesmos. Quem será que nós somos hoje? O que será que nós buscamos? Olhar para nós e tentar entender o porquê e o para quê de diversas situações. Talvez, falando, seja um passo simples olhar para si mesmo, mas na prática isso é bastante complicado. Nós muitas vezes nos enganamos a nós mesmos, não querendo enxergar aquilo que somos. Quais as nossas tendências, quais as nossas preocupações, quais os nossos anseios, quais as nossas imperfeições. E todos a temos. Essas imperfeições, nós podemos pensar de diversas maneiras. Quando nós imaginamos a imperfeição de alguém, é muito fácil. Olhamos para o outro, fazemos um relato de tudo aquilo que a gente não acha de acordo, não aprova. Mas isso não é o correto. Nós temos que olhar a nós mesmos. Olhar essas imperfeições. Se compreende por imperfeição os nossos vícios, que são hábitos, muitas vezes que nós até sabemos que não são saudáveis, não são adequados, não são ideais, mas nós mantemos esses vícios. Nós pouco nos esforçamos. Os espíritos, nas obras da codificação, eles dizem para nós que bastaria um mínimo esforço para que nós estivéssemos conseguindo vencer a nós mesmos, trabalhar em favor do bem. Mas até esse mínimo esforço, às vezes, fica um pouquinho difícil. Essas imperfeições compreendem também os nossos defeitos. Muitas vezes nós nos enxergamos de uma maneira em que não trabalhamos para minar, para exterminar em nós a maledicência, foi falado aqui na abertura, na mensagem, a raiva, a falta de perdão, o ódio, todos os sentimentos, a ociosidade, todos os sentimentos não bons que vez ou outra nos visitam. E eles nos visitam, sim, porque no decorrer do nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, nós oscilamos. Nem sempre tudo está bom, nem sempre tudo está de acordo com o que nós entendemos que seria o bom. E aí surgem esses sentimentos que vêm à tona. Quando nós falamos em imperfeições, nós temos que começar a identificar. Esse autoconhecimento é identificar em nós todas essas tendências, tentar ir diminuindo, educando o nosso pensamento. Educar o pensamento é algo difícil, não é? É? Sim, muito. Muitas vezes, a gente não tem o hábito de controlar o pensamento. E o pensamento e o sentimento estão ali, lado a lado. Nem sei dizer o que vem primeiro, se é o pensar ou o sentir. Mas vem os dois num ímpeto, como uma reação de diversas situações. E esses pensamentos revelam muito de nós. Os pensamentos e os sentimentos, eles trazem para nós vibrações que não são boas, se eles não forem bons. Agora, imaginem uma coisa. Se nós estivéssemos sempre com pensamentos e sentimentos não bons, essas vibrações que não são boas atraem espíritos que também não são bons. E essas vibrações nos atingem.
nos atingem no nosso físico, atingem no nosso espírito, piora as nossas situações. Muitas das doenças, das dificuldades, das vicissitudes que nós temos hoje são fruto da nossa conduta dessa vida, dessa encarnação. Lógico que tem várias de outras encarnações. Porque se hoje somos imperfeitos e hoje é nosso melhor ponto, imagina o que nós já fizemos para trás e o tanto que nós temos ainda a reparar. Por isso que nós passamos por algumas fases para essa reparação. A primeira coisa é tomar consciência das coisas que nós fazemos. Trabalhar, conseguir viver com o arrependimento daquilo. Depois, fortalecer em nós a conduta, a fé, trabalhar e passar pela reparação de tudo aquilo que nós podemos ter feito. Essas reparações surgem em nossa vida como doenças, como problemas, como dificuldades. Nada que outro causa a nós. Nós temos muitas vezes também o hábito de terceirizar toda essa culpa, toda essa situação. Nós mandamos para outras pessoas que provocam em nós essas reações. Mas ninguém é responsável a não ser nós mesmos. Qualquer pessoa, do mundo físico ou do mundo espiritual, qualquer ser pode nos influenciar, sim, se nós tivermos permitido isso. Se nós mantermos a nossa conduta, o nosso pensamento vigilante, o nosso fortalecimento íntimo em saber o que queremos e não permitir que outras pessoas influenciem, ninguém é capaz de influenciar a nós mesmos. É lógico que eles sempre vão continuar tentando. Por isso nós aprendemos a vigiar o nosso pensamento. Foi o que Jesus nos pediu. A vigilância, a oração, essa postura de cuidar de si mesmo, de olhar para dentro de si mesmo. Pensando ainda sobre as nossas imperfeições, fazendo uma análise do nosso dia a dia, elas muitas vezes estão dominando o nosso momento, o nosso dia. Num mundo como hoje, que nós olhamos, o bem existe e cresce a cada instante, mas nós temos por hábito, às vezes, olhar o que não é bom, nos chama mais atenção o que não é bom. E nós entramos nesse tipo de sintonia, nessas vibrações que não são boas. E aí, modificar a nossa própria vibração é muito difícil. Parar de olhar o que acontece ao outro, ao que o outro faz. Olhar sempre para dentro de si mesmo. Pensando um pouquinho sobre como combater todas essas imperfeições em nós, como aprimorar o nosso ser, nós vamos começar a pensar em virtudes. Segundo as obras de Allan Kardec, a virtude existe toda vez que a gente for resistente ao mal. Isso já é uma virtude. Toda vez que nós nos esforçarmos para que o mal não tome conta de nós mesmos. E o que seria esse mal? Todas essas nossas condutas, os nossos pensamentos, todos esses hábitos, esses vícios que nós temos, que nós muitas vezes não olhamos. Nós gostamos de olhar para nós como vítimas, como injustiçados, e não como responsáveis por essas dificuldades. Falando um pouquinho sobre injustiça e sobre vítima, vamos relembrar um pouquinho o que é Deus para nós. Deus, Ele é justo. Todos concordam? Fala para mim que sim ou que não. Deus é misericordioso. Sim? Deus é bondoso. Extremamente bondoso. Como é que nós, filhos de um Deus justo, misericordioso e bondoso,
podemos reclamar que sofremos uma injustiça? Como é que um Deus justo pode permitir que algo aconteça a nós por um engano? Como é que um Deus justo vai oferecer a um colega, a um amigo, a um irmão, melhores condições do que a nós? Ele é justo, sim. E tudo que nos acontece, por mais difícil que seja compreender isso, é para um bem maior. É para o nosso progresso. É para o nosso caminhar para chegar à perfeição. Nós precisamos quitar, acabar com esses débitos, com essas situações que nós mesmos causamos. Nós estamos sujeitos a uma lei de causa e efeito. A lei de justiça, de bondade e de amor. Sendo assim, cada um de nós tem a sua própria história. Cada um de nós a sua caminhada. Cada um de nós é um indivíduo. E cada um de nós vai aprendendo no seu momento e de diferentes maneiras. Uns aprendem por amor. Já ouviram falar isso? Sim? O amor cobre uma multidão de pecados. O amor atrai para perto de nós bons espíritos. Modifica o nosso pensamento. Se nós estamos agindo no bem, agindo com amor, tendo esse tipo de vibração, nós estamos com essas vibrações ao nosso redor. E essas vibrações nos ajudam muitas vezes até a conseguir a nossa busca, a nossa sonhada cura. Cura, nós podemos entender como a cura do nosso corpo físico, que é um instrumento da nossa alma, a cura do nosso espírito. O nosso corpo físico sofre todos os reflexos de todas as nossas atitudes. Sentimos as dores, as limitações, as dificuldades. Mas ali é apenas um efeito de uma causa do nosso próprio ser, de escolhas de alguém em aprendizado. Talvez a parte mais difícil da cura seja lidar com, e mais importante, seja lidar com o fato de nós nos culparmos de muitas situações. A culpa é algo que não nos ajuda. A culpa é algo que nos coloca numa condição em que, pensando melhor, nós, no passado, cometemos algumas situações que nos levaram ao hoje. Hoje, talvez, nós não teríamos essas atitudes. Nós somos já pessoas um pouquinho diferentes do que fomos. Se nós ficarmos presos à culpa, nós não caminharemos. Foi pedido a nós para que nós nos amássemos também, para que nós respeitássemos em nós as nossas limitações e dificuldades. É dessa maneira que nós temos que olhar para nós mesmos e buscar esse aprimoramento. Se nós olhar para nós mesmos nos condenando como culpados, como pessoas que não merecem algo de bom, por todo o mal que nós já podemos ter feito, nós estaremos nos prejudicando mais. Nós temos que mudar essa visão. Olhar para nós, que nós estamos hoje nos esforçando para lutar e combater a nós mesmos, a essas imperfeições. Cada vez que nós nos esforçamos no bem, nós nos esforçamos para ser pessoas melhores, nós já estamos caminhando em busca dessa perfeição. O caminho da perfeição é o esforço. Exigir de nós já sermos seres perfeitos é exigir demais. Aí nós vamos trazer frustrações, tristezas, mágoas
E isso só nos prejudicará. Imaginem se nós estivéssemos hoje fechados dentro de uma caixinha, cada um de nós. E ali nessa caixa, nós estamos rodeados dos nossos pensamentos, daquilo que nós sentimos. Como vocês acham que estariam? Bem ou não? Imaginando que todos esses sentimentos, todas essas vibrações, elas estão atingindo o nosso corpo físico, estão atingindo o nosso perispírito, estão atingindo o nosso ser. Elas estão ali, muitas vezes, nos fazendo mal. O aprimoramento, quando a gente pensa na palestra de hoje, seria a conscientização daquilo que nós somos. O que nós somos como seres, mas o que nós também podemos ser, o que nós podemos nos transformar. Qual o caminho e que nós podemos fazer para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa diferente, para nós mesmos também. Fazer o bem ao próximo, atrair espíritos bons, também é muito importante. Fazer o bem sem olhar a quem. Fala-se para nós também, em alguns estudos que fizemos para a palestra de hoje, sobre a caridade. A caridade, não aquela caridade, somente a caridade material, mas a caridade de nós sermos indulgentes, compreensivos com as imperfeições alheias. Respeitar o momento de cada um, como nós sempre gostaríamos que fôssemos respeitados. A caridade, como fazer o bem, como servir ao próximo sem interesse, sem esperar nada em troca. A caridade também para perdoar aos nossos irmãos e perdoar a nós mesmos. Quando nós pensamos como é difícil, às vezes, conviver em sociedade, porque muitas vezes é dessa convivência que nós temos esses ímpetos que não são bons, essas atitudes que não são, talvez, as ideais, nos dá vontade de se recolher. Mas será que sozinhos, isolados, nós conseguiríamos aprender alguma coisa? Acham que sim? Acham que não? Nós não conseguiríamos. Nós temos essa necessidade de viver em sociedade, de conviver com as pessoas, de nos relacionarmos, porque é dali que exige de nós o nosso esforço em se melhorar. Mas também não terceirizando, porque muitas vezes, vou falar de mim, não de vocês, mas muitas vezes quando alguém faz algo e faz com que a gente perca a calma, nós culpamos. Eu sou calma, mas aquela pessoa provocou para que isso acontecesse. Usei a calma, mas tem várias outras imperfeições, outros considerados defeitos, que é uma palavra que não me agrada, mas que se compreende bem onde a gente quer chegar. Vários momentos nós culpamos o outro sem olhar para nós como nós somos. O que nós buscamos nessa vida? Paz, serenidade, harmonia, tranquilidade. Nós podemos ter ainda nessa vida? Sim, podemos alcançar, modificando, aprimorando, modificando o nosso olhar, a perspectiva que nós temos em relação a diversas situações. Passamos por dificuldades? Sim. Passamos por provas? Sim. Por expiações? Também. Aquelas que dá vontade da gente dizer para tudo, para o mundo que eu quero descer, porque está demais. Mas já pensou, refletindo sobre o Deus bom, justo e misericordioso, se Ele colocaria um fardo, uma dificuldade maior do que eu possa carregar? Será que Ele proporciona a seus filhos
um Deus que nos ama, algo que não seja para o nosso bem. Ele proporciona exatamente aquilo que nós temos condições de superar e exatamente aquilo que nós possamos tirar o melhor de nós. Por que pela dificuldade? Porque, de repente, quantas oportunidades nós deixamos passar de, por amor, conseguir melhorar. Nem vamos pensar mais no que passou. Pensem no daqui em diante. Quantas chances vão aparecer em nossas vidas de, por amor, nós estarmos modificando uma tendência, uma imperfeição, um vício? Será que nós vamos desperdiçar isso novamente? Será que todas essas dificuldades não fazem com que nós fiquemos mais atentos a nós mesmos, a refletir sobre o futuro que nos espera, nesse esforço de tentar domar as nossas tendências que não são boas, estimular em nós todas as nossas virtudes. E as virtudes são várias. Humildade. Será que conseguimos trabalhar a humildade? Será que dentro de nós, aquelas duas grandes dificuldades da humanidade, o egoísmo e o orgulho, não estão se sobressaindo? A prudência. Já pensaram se nós somos prudentes? Como seria diferente se nós fôssemos prudentes? O bom senso. O bom senso é algo bem relativo. É um equilíbrio, mas é bem individual, porque depende da consciência, do entendimento, da compreensão de cada um. Mas, se nós pensarmos na máxima que nós temos, amar a Deus, amar ao nosso próximo, amar a nós mesmos, e agir de acordo com isso, o bom senso chega. Tudo está na nossa consciência. A gente não pode alegar desconhecimento dos fatos. Dentro de nós sabemos. Santo Agostinho, ele tinha por hábito uma prática diária e que ele cita para nós como se fosse um caminho para o autoconhecimento, para a modificação e para a melhora. Não sei se, talvez se nós conseguíssemos fazer, poderia também ajudar na nosso daqui em diante. Mas Santo Agostinho, quando ele chegava ao anoitecer, ele se recolhia em prece e ele analisava como foi o dia. Será que durante aquele dia ele agiu de uma maneira boa para as outras pessoas? Será que durante aquele dia ele fez algo que possa ter ferido ou machucado alguém? Será que ele realmente agiu no bem? Será que ele foi negligente em alguma coisa, em alguma atitude? Como ele ia fazer essa análise? Ele analisava se outra pessoa tivesse cometido as atitudes que ele cometeu, qual seria o julgamento e entendimento dele? Se outra pessoa tivesse feito para ele aquilo que ele fez para o outro, como ele estaria se sentindo? Um bem ou um mal? Fazendo todas essas reflexões, ele conseguia entender se ele estava caminhando e aonde ele tinha que melhorar. Mas olhem o desprendimento de um espírito desse. Porque nós, ao fazermos uma reflexão dessa, muitas vezes vamos colocar assim: é agir dessa maneira, mas porque o outro mereceu. Mesmo nós tendo nos ensinado Jesus para não julgar, nós analisamos, julgamos, condenamos e ainda aplicamos a pena nos outros companheiros. Quantas coisas nós temos que nos melhorar? Quantas coisas nós temos que lidar com nós mesmos, quantas dificuldades. E muitas vezes essas
doenças, dificuldades, esses momentos, eles vêm como uma rédea, algo que nos segura, porque senão nós nos perderíamos. Falando um pouquinho mais sobre as nossas imperfeições, vamos pensar em nossas paixões. As paixões, como um exagero de um sentimento, o exagero de uma necessidade, elas são como um cavalo quando não está domado. Um cavalo que sai correndo, destruindo tudo. As paixões são benéficas quando elas são controladas, quando elas nos impulsionam para algo. Mas será que nós conseguimos identificar aonde tem esse limite das paixões? Será que nós conseguimos entender as nossas necessidades, esse excesso que nós temos em querer para nós, em agir? Como temos coisas para refletir. E muitas vezes, na correria do dia a dia, o que a gente menos faz é buscar esse aprimoramento, buscar essa modificação, nos reorganizarmos, colocar propósitos, colocar finalidades, colocar objetivos. Não se esqueçam que disseram para nós os espíritos que basta um mínimo de esforço. E quando a gente lê sobre isso, a gente começa a fazer uma reflexão e analisar realmente pouca coisa nós já conseguiríamos estar modificando. Pensando um pouquinho mais sobre as nossas virtudes, como será que nós somos no dia a dia? Além da prudência que nós falamos, do bom senso, será que nós temos a brandura? Será que nós temos a afabilidade? Será que nos falta a benevolência, a abnegação? Tem um capítulo muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, que nos fala sobre ser um homem de bem. É algo interessante, porque não é nada longe daquilo que nós poderíamos conseguir. É algo fácil até. Se esforçar para agir sem o interesse pessoal. No mundo como o nosso, em que parece um mata-mata, em que as pessoas precisam e necessitam, às vezes, de maneira que a gente não consegue compreender, mas passar por cima das outras pessoas, será que nós conseguimos parar tudo e agirmos sem o interesse da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho? A humanidade toda se modificará, mas com a modificação individual de cada um. E esse esforço cabe a nós trabalhar, não ficar cuidando do que o outro está fazendo, porque muitas vezes o nosso esforço é o que vai auxiliar para que o outro se inspire numa mudança. Pensando também como nós trabalhamos com o amor ao outro irmão. Será que quando nós ouvimos algo, nós estamos ouvindo com caridade, com amor? O bom seria se nós tivéssemos aparelhos de coração para colocar no ouvido, nos olhos, na boca, para que tudo que nós estivéssemos olhando fosse visto com os olhos de amor, de compreensão, para que tudo aquilo que nós estivéssemos falando tivesse o amor e a brandura, o respeito ao próximo, para aquilo que nós estivéssemos ouvindo não passasse pelo julgamento. Como chegar a esse aprimoramento? O quão importante isso é para nós? Muito importante. Se nós modificarmos a visão que nós temos de vida, de Deus, de continuidade, de nós mesmos, talvez
o peso do fardo que a gente acha que é imenso possa ir diminuindo. Vai ficando mais fácil. Se nós olharmos não apenas para as nossas dores e dificuldades, mas olharmos também para a dor do outro de maneira amorosa, compreensiva, nós vamos enxergar que muitas pessoas também sofrem e muito mais do que nós. Se nós pudéssemos também ajudar o outro na sua dor, a nossa dificuldade diminui. Estaríamos nos aprimorando, servindo ao próximo sem interesse, servindo ao próximo para aliviar uma dor, e a nossa dor seria aliviada. São tantos os caminhos que nós temos para nos aprimorarmos, mas temos que respeitar o nosso próprio tempo. Não exigir demais de nós mesmos, além daquilo que nós podemos oferecer, mas não ficar na ociosidade, não ficar na inércia. Como eu disse no início, essas provas e expiações que nós estamos sujeitos, eles nos impulsionam. Se nós não tivéssemos, às vezes, as dificuldades, muitas vezes nem fé nós estaríamos desenvolvendo em nós. Nós não estaríamos nem nos esforçando. Mas eles vêm para nos impulsionar. Será que precisamos esperar que essa dor apareça para tentar caminhar, para ser uma pessoa melhor? Será que nós conseguimos refletir sobre uma conduta boa, sobre as falas de um homem de bem, aquele que traz a lei de justiça, de amor, de caridade dentro de si, aquele que tem abnegação, devotamento, aquele que não age primeiramente para os seus interesses. Será difícil caminhar aos poucos dessa maneira? Sim ou não? Falem comigo. Se nós pararmos para refletir, é realmente um esforço mínimo. É respirar. Olha, Chico Xavier, ele fazia algo bastante interessante. É lógico que também tinha vontade, às vezes, de reagir e de responder. Mas ele imaginava que quando alguém fizesse, ao contrário, quando alguém lhe fazia alguma ofensa, falava algo que o desagradava, e que a gente tem aquele ímpeto de responder, né? De retrucar. Ele também tinha essa vontade. Então, o que ele nos ensina? De encher a boca de água. Quando a gente está com a boca cheia de água, dá para a gente falar? Eu não vou imitar aqui para vocês não darem risada, porque está filmando, tá bom? Mas não dá para a gente falar. Então, cada vez que alguém ou algo da nossa vida acontecer, e que a gente vai estragar tudo com uma fala, piorar uma situação, deixar o sangue ferver, como dizem, e sair algo indevido, imaginem esse copo d'água. Não precisa andar com a garrafinha, não, apesar de ser saudável. Mas imaginem esse copo d'água, enchendo a boca de água. E com essa boca cheia, a gente não vai responder. A gente vai respirar. A gente vai repensar. Tem outra dica que Emmanuel trabalhou com Chico. Ele dizia assim: se alguém fala de ti, você ouve e analisa. Se essa pessoa tem razão, se cale e vai buscar se melhorar. Se ela não tem razão, a compreenda. Mas também podemos analisar o que em nós causou essa impressão. Já repararam que tudo volta para nós mesmos? Tudo sempre é a nossa conduta, o nosso ser, o nosso estado.
Isso é que é se aprimorar. Intelectualmente, hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta facilidade, ótimo. Mas nós precisamos desse aprimoramento moral. Ser melhor do que ontem. Nos programar para amanhã sermos melhores do que hoje. E fazer isso pensando nas máximas, pensando em todo o exemplo de Cristo. Toda a sua doçura, toda a sua mansuetude, toda a sua brandura. É difícil ser brando no mundo de hoje. Nós temos várias falas. Quando Jesus nos falou no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, será que nós não podemos ler novamente tudo aquilo e olhar para nós mesmos e tentar nos adequar a essas situações? Será que muitas vezes esse mínimo esforço que falta é porque nós não temos a confiança que nós podemos ser diferentes? Acreditem que nós podemos. Nós temos que acreditar no bem e nos esforçar para ele. Não somente no dia a dia, no bem do outro, no nosso bem, em estar consciente daquilo que nós somos, respeitando os nossos limites, as nossas ainda imperfeições, os nossos diversos vícios, que às vezes a gente nem identifica quando vício. Porque quando nós pensamos em vícios, nós olhamos para os outros que agridem com, talvez, drogas, álcool, fumo, cigarro. Nós não pensamos em vícios morais, mas nós temos muitos vícios morais. E são esses vícios que nós temos que combater, que lutar, que exterminar em nós. Quando nós pensamos em aprimorar, vem essa necessidade de olhar para dentro. Muitos são bastante críticos nesse olhar. E aí parece que se judiam, fazem mal a si mesmo. Outros são muito coniventes. São 2 pesos e 2 medidas e acabam não se enxergando. Que nós consigamos buscar o equilíbrio do entendimento. Que nós não tenhamos medo de olhar para aquilo que nós somos. E que nós consigamos, antes e acima de tudo, a combater nós mesmos, as nossas imperfeições, os nossos ainda vícios, os nossos medos. Que nós consigamos trabalhar acreditando, tendo a fé, que Deus olha por nós, que bons espíritos cuidam de nós, que a melhora está próxima, que depende de nós estarmos ali nos esforçando. Olhar para as nossas dificuldades como oportunidades, como chance de trabalhar para o nosso bem. Parece fácil falar, vivenciar é difícil, sim, mas não é impossível. Nada é impossível quando a gente tem vontade, quando nós acreditamos, quando nós temos fé, quando nós compreendemos o que é a vida. As reencarnações acontecem para que nós possamos chegar à perfeição. E chegaremos a essa perfeição. As reencarnações são essas oportunidades. Poderíamos também progredir enquanto não estivéssemos sujeitos a todas essas vicissitudes do mundo material? Sim. Acontece esse progresso também? Sim. Mas necessitamos dessas experiências. É lícito buscar a cura? Desculpa. Sim. É lícito e é válido.
não desistir de nós mesmos. Lutar para que nós sejamos melhores, para que nós tenhamos melhores condições. Trabalhar e esperar que as coisas boas aconteçam. Mas sempre refletir, sempre pensar que nós é que estamos, às vezes, rechaçando tudo de bom que pode nos acontecer. Muitas vezes nós mesmos estamos causando esse prejuízo de ontem para hoje. Quando nós colocamos as nossas dificuldades e os motivos das nossas dores, dos nossos sofrimentos numa vida passada, nós imaginamos que não temos quase nada a fazer agora, a não ser espiar, a não ser sofrer. Pelo contrário, muitas dificuldades, elas estão sendo potencializadas pela nossa conduta de hoje, pelo nosso olhar de hoje, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pela falta desse esforço em controlar a nós. Imaginem o estrago que faz um animal que não se deixa dominar, que corre, que arrebenta com tudo que tem à sua frente. Imagine esse mesmo animal, o benefício que ele traz quando ele é domado, quando ele é controlado, quando ele se torna manso, brando, pacífico. Que nós consigamos sempre trabalhar dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos, refletindo sobre o que nós somos, o que nós queremos, sobre o que a vida nos pede. Mudar a pergunta. Muitas vezes não perguntar por que estou nessa situação, mas refletir para que ela está acontecendo. Identificar o que ela pode proporcionar de mudança e de aprimoramento. Porque a vida, ela é uma linda oportunidade. É um presente de Deus para nós. Para que nós estejamos aqui, seres que Deus confia e acredita que nós temos as condições de ser melhor. Se nós olharmos a vida como um castigo, não vamos conseguir muita coisa. Mas imaginem quantas pessoas, quantos seres, quantos espíritos gostariam de ter a oportunidade que nós estamos tendo. De estarmos aqui, lutando por nós mesmos. Refletindo sobre o que nós fizemos. Quitando as nossas dificuldades, os nossos débitos, anulando os efeitos que nós causamos. Mas, acima de tudo, aprendendo a ser uma pessoa melhor. Aprendendo a oferecer o nosso melhor, mesmo em meio a coisas não boas. A vida é linda, acreditem nisso. Que se esforcem sempre, que nós consigamos nos esforçar sempre, para viver em harmonia com aquilo que nós temos. Para trabalhar e servir no bem. Para olhar para o outro, para as diversas situações e para nós mesmos, com muito amor. Que nós consigamos vencer e trabalhar contra a culpa que nós nos impomos. Que nós consigamos nos respeitar acima de tudo, como nós somos. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Que esse aprimoramento aconteça a partir de agora e para todo sempre. Que nós consigamos ser melhores, vencer as dores. Que Deus cuida de nós com muito amor. E que nunca nós estamos sozinhos. Que a paz seja sempre uma constante em nosso sentir, em nosso pensar. Obrigada.